Vamos voltar com o Yuri Marker aqui mais uma vez. Está ouvindo a gente agora, Yuri? Yuri, está chegando aí? Tudo certinho? Com certeza, Nelson, estou te ouvindo. Que legal. Olha só, para você que está chegando agora, de repente você ligou, a gente tinha chamado o Yuri aqui para atualizar uma situação, que é a seguinte: a polícia de Goiás, ela teve um confronto com um homem suspeito de ter financiado aquele mega assalto em Araçatuba. Ele foi morto após atirar nesses agentes. O Yuri vai atualizar e falar detalhes para todos nós nesse momento. Mais uma vez, boa noite para você, Yuri. Oi, Nelson, boa noite para você, para todo mundo que acompanha o nosso SP Record. Naquela primeira vez que você me chamou aqui, você falava daquelas imagens que repercutiram não apenas aqui no Brasil, mas também em todo o mundo, naquele mega assalto que foi registrado em agosto de 2021 em Araçatuba. Esses homens estavam fortemente armados, com explosivos, inclusive com sensor de presença, e utilizaram pessoas, inclusive, nos capôs dos veículos para realizar esta fuga. Naquela ocasião, então, 3 pessoas morreram e 6 ficaram feridas, e estima-se que 17 milhões de reais foram levados dessas agências que foram invadidas por esses criminosos. Mas a gente fala, inclusive, agora desse criminoso, esse suspeito de ter financiado o mega assalto em Araçatuba, que é o Paulo César Gabri, de 35 anos. Ele foi morto em um confronto com a polícia de Goiás. Segundo as informações, há 3 meses, o serviço de inteligência já vinha, então, fazendo esse trabalho de investigação após diversas suspeitas, diversas denúncias que chegaram para eles, e identificaram que ele tinha uma certa rota de observação ali na área metropolitana de Goiânia, que foi então a região em que ele foi morto, numa dessas rodovias ali. Ele observava a agência bancária, ele observava o movimento das rodovias e observava também marginais. Em desses períodos de observações, eles conseguiram então fazer essa abordagem que não foi respeitada, e na sequência tiveram a fuga, essa perseguição, e na sequência, inclusive, esses disparos efetuados pelo Paulo César contra esses agentes, que acabaram revidando, e o resultado foi a morte dele. Mas nós conversamos com o major que comandou toda esta operação, e ele traz todas as informações. Vamos ouvir. Diariamente ele fazia isso, girava pela região, vicinais, em rodovias. E diante dessa informação, algumas equipes foram distribuídas de forma estratégica, entre Goiânia, Guapó, cidades mais avançadas, as cidades menores ao redor. E na GO 219, que liga os municípios que a gente citou, uma viatura encontrava-se em bloqueio, visualizou o veículo que ele estava conduzindo, Os policiais notaram ser o mesmo que a equipe de inteligência tinha indicado, seguiram para tentativa de abordagem. De imediato, o suspeito começou a evadir. As equipes realizaram um acompanhamento. A certo ponto da rodovia, ele reduziu a velocidade. Assim que os policiais desembarcaram, ele baixou o vidro e realizou vários disparos em relação aos policiais. Os policiais, já desembarcados, imediatamente revidaram, até não tiveram período para poder abrigar, mas felizmente não foram alvejados. Revidaram a injusta agressão imediatamente. Viram que a ação dele tinha sido cessada, e de imediato se aproximaram, viram que ele tinha sido alvejado e solicitaram socorro. O socorro foi prestado, mas ele acabou indo a óbito. Tá então a fala do major, como a gente pôde ver, sobre essa ação que então resultou na morte do Paulo César Gabri, de 35 anos. Lembrando, ele é suspeito de ter financiado este mega assalto em Araçatuba. Outra questão e outro quesito que foi apurado pelo Centro de Inteligência lá de Goiás é que desde a época mesmo dessa ação em Araçatuba, Nelson, em agosto de 2021, ele já se refugiava ali naquela localidade, naquela região. Ele chegou, inclusive, a ser preso em novembro de 2021, mas na sequência foi liberado. A polícia também verificou que os primeiros crimes desta natureza do Paulo César, eles começaram a ser registrados a partir de 2012. Existe também a possibilidade que ele estava, como a gente pôde ver na fala do policial, já planejando outras ações, outros assaltos ou outro assalto ali naquela área, na região de Goiás,
mais especificamente em Goiânia ou nas cidades ali ao redor. Verificava então o movimento de agências bancárias, né, o movimento das rodovias e também das marginais, o que deve certamente ter sido feito na época em que eles agiram aqui em Araçatuba, em agosto de 2021, naquela madrugada em que as imagens repercutiram em vários pontos aqui do Brasil, né, no Brasil todo, né, foi notícia em todos os nossos telejornais aqui da casa, da mídia brasileira e também fora do nosso país, né, uma grande repercussão, porque eles agiram mesmo usando reféns, né, escudo humano, né, andavam com os reféns ali na área central de Araçatuba, estavam fortemente armados, né, fecharam quartéis lá na região, lá na cidade de Araçatuba, inclusive queimaram ônibus, fazendo com que a saída pela rodovia ali fosse também fechada, ou seja, agiram de forma estratégica, de forma inteligente e ao menos 20 pessoas agiram com esse grupo. Algumas pessoas já foram presas, mas ainda a polícia continua investigando. Mas ao todo, esse grupo levou das agências lá de Araçatuba na época 17 milhões e o saldo aí de feridos foi, nós tivemos 6 pessoas feridas e 3 pessoas infelizmente morreram nesta ação desse grupo. Uma ação que chocou não apenas a nossa região, mas também o Brasil. Exatamente. E além desses envolvidos, desses suspeitos que você falou, as investigações apontam outras dezenas de pessoas que de alguma forma colaboraram, participaram, financiaram e até emprestaram armamentos, carros e logística. Então, a investigação ainda segue em andamento. A gente vai continuar falando dessa cena por muito e muito tempo. Tomara só que ela não se repita em lugar nenhum, né? Mas aqui pelo nosso interior ainda mais, porque a gente está cansado de violência. Está chegando, a gente não quer não, mas infelizmente a gente tem falado sobre isso, né, Yuri? Obrigado aí pela sua participação, boa noite a você, agradeça ao Diego Souza também pela participação.